E aí, tudo bem? Vamos continuar todos os apóstolos? Hoje o negócio aqui tá fervendo. Estamos no capítulo 19. Vamos continuar? Vou começar para você. Nós terminamos falando no capítulo 18. Meu Deus. Nós continuamos falando no capítulo 18 de Apolo, um fervoroso cristão que estava falando lá nos templos e tudo mais, que conheceu Priscila e Áquila, e aí Priscila e Áquila contaram mais coisas para ele se aprofundou ainda mais na fé e começou a pregar tanto quanto Paulo, então ele era bastante fervoroso. Então o capítulo 19 começa relembrando ali o 18, né? Então, o capítulo 19, ele vai falar de forma geral dos discípulos de João Batista em Éfaso. Então, vamos começar. Capítulo 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as províncias superiores e chegou a Éfaso, onde achou alguns discípulos e indagou a eles: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhe: Não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Então, em que batismo fostes batizados? Perguntou Paulo. Disseram: No batismo de João. Paulo então replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que crescesse nele, que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Enquanto Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo os 12 homens. Depois disso, Paulo entrou na sinagoga e falou com desassombro por 3 meses, disputando e persuadindo-os cerca de um reino de Deus, cerca do reino de Deus. Mas como alguns se endurecessem e não crescem, desacreditando a sua doutrina diante da multidão, apartou-se deles. Então Paulo apartou-se deles e reuniu a parte dos discípulos, onde os ensinava diariamente na escola de um certo tirano. Esse tirano aqui está com letra maiúscula, então ele está representando um nome, né? E aí a pesquisa que eu consegui levantar de informação foi que tirano supõe-se a uma pessoa, a um gentil, né? Que era uma pessoa da época. Ele era um mestre de filosofia. Também ele pode ter sido considerado cristão. A ideia também desse tirano, né, sobre a pesquisa que a Bíblia fala, é que ele não era judeu, aparentemente ele não era judeu, porque o seu nome era grego. E também não constasse que ele fosse um prosélito, quer dizer, não constava que ele fosse um convertido à religião cristã, mas ele de qualquer forma acolheu Paulo. Então Paulo saiu do templo onde ele estava pregando ali há 3 meses, mas por essa partida dele, porque metade acreditava, metade não acreditava, ele pegou quem acreditava, foi para um outro lugar e ele foi acolhido por esse certo tirano, como a Bíblia está dizendo aqui. Então dá para entender que mesmo essa pessoa não sendo totalmente cristã, não sendo de raiz judaica, ele acolheu Paulo e deu um espaço para Paulo continuar o trabalho dele. Isso durou 2 anos, então Paulo ficou nesse espaço cedido por Tirano por 2 anos, de tal maneira que todos os habitantes da Ásia, judeus e gentios, puderam ouvir a palavra do Senhor. Então foi maravilhoso o que essa pessoa fez, dando esse espaço a Paulo, porque ele não tinha local para fazer isso, né? Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se deles as doenças e retiravam seus espíritos malignos. Quem aqui é da Igreja Católica, que está assistindo esse vídeo agora, sabe bem que na Igreja Católica a gente vê ainda muitos relatos que acontecem essas coisas, ainda, até hoje, né? Muitos beatificados santos, né? Muitos santos viveram exatamente essa experiência de Paulo. Inclusive, Paulo é um santo da Igreja Católica. Inclusive, o estado que eu estou, que é o estado de São Paulo, é o próprio Paulo aqui da Bíblia. Então, Paulo também foi beatificado santo. E o nome do estado daqui da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo é em homenagem ao nosso santo, a Paulo aqui da Bíblia. Então é muito interessante,
eu particularmente gosto, né, de ser católica, é muito gostoso estar lá e viver toda essa história e saber que muitas outras pessoas tiveram essa mesma experiência de Paulo e por isso elas foram beatificadas, santos, né, como nossos exemplos, assim como Paulo é nosso exemplo de fé também. E não só por isso, por outras coisas também. Cada santo tem a sua história particular. E aqui a gente está falando de Paulo, e a história de Paulo, se você for pegar lá a história de São Paulo, do Santo Paulo, você vai ver que esse relato que está aqui na Bíblia também está lá no relato dele de beatificação. Então, se você não é católico, não tem problema nenhum, porque aqui a gente não está trabalhando no âmbito da religião, né? Eu estou lendo a Bíblia, ela... São 6.000 religiões que usam a Bíblia, então a gente está falando aqui no nível espiritual mesmo, no nível de fé, sem falar de ritos religiosos, sem falar de hierarquia religiosa, sem falar de fato da religião. Eu estou dando só um exemplo do que eu conheço, tá bom? Vamos continuar. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos, com as palavras: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Assim procediam os 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. O que é sumo sacerdote? É o chefe dos sacerdotes, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Mas o espírito maligno replicou-lhes: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Nisso, o homem possuído do espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 deles e subjugou-os de tal maneira que tiveram de fugir daquela casa feridos e com as roupas estraçalhadas. Este caso tornou-se conhecido de todos os judeus e gregos de Éfaso e encheu-os de temor e engrandeceram o nome do Senhor Jesus. Muitos do que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também, que tinham exercido artes mágicas, ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Calculou-se o seu valor e achou que se montava a 50.000 moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e tornou-a sempre mais eficaz. Concluída essas coisas, Paulo resolveu ir a Jerusalém, depois de atravessar a Macedônia e a Acaia. Depois de eu ter estado lá, disse ele, é necessário que eu veja também Roma. Enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, mas ele mesmo se demorou ainda por algum tempo na Ásia. Por esse tempo, ocorreu um grande alvoroço a respeito do Evangelho. Um ourives, o que é um ourives? Uma pessoa que trabalha com ouro, chamado Demétrio. Então, um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Artemis, que Artemis tinha um templo de Artemis, da deusa Artemis, e aí ele fazia esses templozinhos para vender, né? Então, um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Artemis, dava muito a ganhar aos artífices, né? Aos artistas que vendiam esse templozinho. Então, o ourives fabricava, repassava ali para o artesão vendia isso. E com isso eles ganhavam muito dinheiro, e esse ourives dava muitos ganhos aos artífices. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Convocou-os juntamente com os demais operários, então Demétrio, o ourives, convocou os artífices juntamente com os demais operários do mesmo ramo e disse-lhes: Conheceis o lucro que nos resulta dessa indústria. Ora, estais vendo e ouvindo que não só em Éfaso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, dizendo que não são os deuses ou ídolos que são feitos por mãos de homens. Daí não somente há perigo de que essa nossa corporação caia em descrédito, como também o templo da grande Artemis seja desconsiderado e até mesmo seja despojada de sua majestade, aquela que toda a Ásia e o mundo inteiro adoram. Então, olha o tamanho do templo de Artemis, por isso que eles vendiam tanto. Porque a deusa Artemis, ele fala aqui que o medo deles é que ela fosse até despojada da sua majestade, que toda a Ásia e o mundo inteiro adoravam. Então, ela era conhecida, assim, muito, muito, muito. E ali, naquele local, era muito forte essa adesão,
né, esse culto, por isso que tantos objetos que eles fabricavam vendiam. Essas palavras encheram-nos de ira e puseram-se a gritar: Viva Artemis dos Efésios! A cidade alvoroçou-se e todos correram ao teatro, levando consigo Caio e Aristarcos, macedônios e companheiros de Paulo. Então, olha a confusão. Eles começaram a se reunir, falaram tudo isso, ficaram tão irados que eles pegaram os 2 companheiros de Paulo e levaram eles até o teatro. Vamos continuar. E aí Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não o deixaram. Até alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, enviaram-lhes recado pedindo que não se aventurasse a ir ao teatro. E aí tem uma explicação do que é asiarca. Asiarca era um título de certos governadores antigos da província da Ásia. Aí voltando ao teatro. Todos gritavam ao mesmo tempo. A assembleia era uma grande confusão. E ali, a maioria nem sabia por que se achava ali reunidos. Ao mesmo tempo, literalmente, uns gritavam isso e outros gritavam aquilo. Então, estava uma confusão. Então fizeram sair do meio da turba Alexandre, que os judeus empurravam para frente. Alexandre, fazendo sinal com a mão, queria dar satisfação ao povo. Este Alexandre não é cristão e procura dissociar-se à causa dos judeus da dos cristãos, pois aqueles corriam o risco de serem comprometidos com estes. Então, assim, como eles estavam acusando os cristãos, que eram Paulo e seus amigos, e toda a pregação falando que Jesus era o Messias, falando que Jesus era o Cristo, eles não queriam associar os judeus aos cristãos com medo do que poderia acontecer, e aí eles seriam arrastados juntos. E aí Alexandre tentou fazer essa separação. Mas quando perceberam que Alexandre era judeu, todos em uma voz gritaram pelo espaço de quase 2 horas. Gente, você está entendendo o tamanho da confusão que estava lá? Quando eles perceberam que Alexandre era judeu, eles já não queriam mais nem saber se judeu era diferente de cristão. Para eles era uma coisa só. E eles continuaram irados e ficaram gritando por quase 2 horas. Viva Artemis dos Efésios! Por quê? Porque eles queriam convencer todo mundo da deusa Artemis. E assim, não foi 3 gritos. Você consegue se imaginar no meio dessa multidão? No meio desse protesto deles? Eles gritaram por quase 2 horas de tanta raiva. Eles gritaram por tanto tempo tentando convencer aquelas pessoas. Vamos continuar. Então o escrivão da cidade veio para apaziguar a multidão e disse: Efésios, que homem há que não saiba que na cidade de Éfaso cultua a grande Artemis e que a sua estátua caiu dos céus? Se isso é incontestável, convém que vós sossegueis e nada façais inconsideradamente. Estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios nem blasfemadores de vossa deusa. Mas se Demétrio e outros artífices têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e aí estão os magistrados. Institua-se um processo contra eles. Se tendes reclamação a fazer, a Assembleia Legal decidirá. Do que se deu hoje, até corremos risco de sermos acusados de rebelião, porque não há motivo algum que nos permita justificar esse concurso. A estas palavras dissolveu-se a aglomeração. Então ali se resolveu e acabou. Depois que cessou o tumulto, Paulo convocou os discípulos, fez-lhe uma exortação, despediu-se e pôs-se a caminho para ir à Macedônia. Percorreu aquela região, exortou os discípulos com muitas palavras e chegou à Grécia, onde se deteve por 3 meses. Como os judeus lhes armassem ciladas no momento que ia embarcar para a Síria, tomou a resolução de voltar para a Macedônia. Acompanharam-no Sópater de Berateia, filho de Pirro, e os tessalonicenses Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes foram na frente e esperaram-nos na cidade de Troade. Nós, os outros, só depois da festa de Páscoa é que navegamos de Filipos. E em 5 dias depois
fomos ter com eles em Troade, onde ficamos por uma semana. E aqui nós encerramos hoje o nosso vídeo. Daqui a pouco eu volto e conto mais para vocês sobre essa continuidade dessa história. Até mais!